Oi, gente, aqui é Daniela e vamos para a última parte do capítulo número 2 do livro Como Atrair Dinheiro, do Joseph Murphy. Espero que estejam gostando e aproveitem para se inscrever, deixar seu like e seu comentário, tá bom? Obrigada e vamos lá. Você é o capitão no comando do seu barco. Você é quem dá a ordem para estabelecer a rota da sua vida, por meio dos seus pensamentos, sensações, opiniões, crenças, estados de espíritos e atitudes mentais. Mantenha os seus olhos fixos no farol. Siga a sua visão e deixe de fixar-se nos obstáculos, demoras e impedimentos que o levarão a afastar-se do seu curso. Seja firme e definitivo. Decida a sua meta, sabendo que a sua atitude mental é o barco que o levará do estado de carência e privação ao estado e à sensação de opulência e à convicção de que a lei de Deus funciona inexoravelmente ao seu favor. Kimby, que era médico, estudioso e professor de assuntos relacionados às leis da mente, dizia: o homem age de acordo com os estímulos que recebe. Que estímulos você está recebendo neste momento? O que determina a sua reação à vida? A resposta é a seguinte: suas ideias, convicções e opiniões ativam a sua mente e o condicionam a ponto de torná-lo o que Kimby chamava de a expressão de suas convicções. Isso ilustra a veracidade de sua outra frase: o homem é o retrato de suas convicções. Outra frase popular de Kimby era: nossas mentes se fundem como atmosferas, e cada pessoa tem a sua identidade influenciada pela atmosfera em que vive. Na infância, estamos sujeitos à atmosfera geral do lar, ao estado de espírito dominante no ambiente, às convicções e às sensações ali existentes. Os receios, ansiedades, superstições, convicções e a fé religiosa dos nossos pais ficam impregnadas em nossas mentes. Uma criança, quando educada no lar, atingido pela miséria, onde nunca houve o suficiente para viver, se habitua a ouvir constantes queixas de falta e privação. Pode-se dizer, como faz Salter em sua terapêutica de reflexo condicionado, que a criança estava condicionada à pobreza. Mais tarde, o jovem poderá sofrer de um complexo de pobreza, causado pela atmosfera em que foi criado, impregnado de experiências e convicções negativas. No entanto, ele poderá libertar-se disso tudo, alcançando-se acima de qualquer situação, por meio da força da prece. Conheci um rapaz de 17 anos, nascido em Hell's Kitchen, cozinha do inferno, em Nova York. Esse rapaz assistiu uma série de palestras minhas naquela cidade e compreendeu que era vítima do pensamento negativo e destrutivo, e que se não se tratasse de reorientar sua mente no caminho construtivo, seria escravizado pelo medo, pelo fracasso, pelo ódio e pela inveja. O homem age de acordo com os estímulos que recebe. É evidente, como dizia Kimby, que se a pessoa não cuidar de sua própria casa, a sua mente, cairá na propaganda hipnótica do medo, das falsas convicções e das preocupações materiais. Nossas mentes estão imersas em velhas crenças na doença, na morte, na infelicidade, nos acidentes, nos fracassos e em desastres diversos. Devemos procurar seguir a injunção bíblica: sai do medo deles e apartai-vos, Coríntios 6, versículo 17. Devemos identificar-nos mental e emocionalmente com as verdades eternas que resistiram à prova do tempo. O jovem de quem falava resolveu pensar e agir por si próprio. Decidiu enveredar-se pela estrada real da riqueza.
aceitando de uma vez por todas a mudança de Deus, impregnando a sua mente com ideias e conceitos espirituais. Ao fazê-lo, sabia que automaticamente expulsaria todos os padrões negativos. Resolveu adotar um processo simples, chamado de imaginação científica. Possuidor de uma bela voz, nunca havia tentado desenvolvê-la ou treiná-la. Expliquei-lhe que a imagem que em sua mente se fixasse seria desenvolvida em seu subconsciente e se concretizaria. Ele compreendeu de que se tratava de uma lei mental, a lei da ação e reação, isto é, a reação do subconsciente ao quadro mental composto no consciente. O jovem habituou-se a sentar em silêncio em seu quarto. Relaxava todo o corpo e imaginava-se vividamente cantando diante de um microfone. Concentrava-se tanto na imagem que chegava a estender as mãos para pegar o microfone e tinha a sensação de tocá-lo. Depois, imaginava que era felicitado pelo maravilhoso contrato que havia assinado e pela beleza de sua voz. Dedicando toda a sua atenção a essa imagem mental de forma regular e sistemática, conseguiu gravar uma profunda impressão em seu subconsciente. Pouco tempo depois, um professor italiano de canto conheceu-o e percebeu seu potencial, passando a lhe dar aulas regulares e gratuitas. Em pouco tempo, ele conseguiu um contrato para o exterior, com apresentações na Europa, na Ásia, na África do Sul. Foi o fim de suas preocupações financeiras, pois o salário era muito bom. Seu talento oculto e a sua habilidade para exteriorizá-lo constituíam a sua verdadeira riqueza. Deus nos dá talento e força, cabe a nós a revelá-los. Você se lembra de haver se perguntado alguma vez: como poderei ser mais útil ao meu semelhante? Ou como poderia contribuir mais para o bem da humanidade? Um pastor amigo meu contou-me das dificuldades financeiras por que passaram ele e a igreja no início da sua carreira. O processo por ele empregado foi repetir uma oração simples com a qual conseguiu milagres. Deus me revela a melhor maneira de apresentar a verdade divina aos meus semelhantes. Os donativos jorraram, a hipoteca foi paga em poucos anos e desde então ele nunca mais teve preocupações com o dinheiro. Ao ler este texto, você aprendeu que os sentimentos, os estados de espírito e as convicções sempre controlam e governam o seu mundo exterior. O movimento da mente controla o mundo exterior. Para mudar o exterior, você precisa primeiramente mudar o interior, assim na terra como no céu, ou seja, na sua mente como no seu corpo, no seu tempo e no seu espaço. A Bíblia diz: nada há encoberto que não haja de ser descoberto. Lucas 12, versículo 2. Por exemplo, se você estiver doente, estará revelando um padrão mental e emocional que é a causa da doença. Se você está aborrecido ou recebeu notícias trágicas, revela-o na face, nos olhos, nos gestos, no tom de voz, na pose e na maneira de andar. Em realidade, todo o seu corpo revela o seu sofrimento. Você poderá naturalmente, com disciplina mental e prece, manter-se absolutamente sereno e tranquilo, negando-se a atrair externamente seu estado de espírito e seus sentimentos. Poderá ordenar aos seus músculos de seu corpo que se relaxem, se acalmem e se mantenham quietos. O corpo obedece à mente. Seus olhos, face e lábios não revelarão qualquer sinal de aborrecimento, raiva ou tristeza. Com disciplina, por meio de orações e da meditação, você poderá mudar o seu estado. Mesmo quando tiver recebido más notícias, poderá expressar alegria, paz, descontração e até um bom humor.
de tal maneira que ninguém suspeitará que recebeu notícias ruins. Sejam quais forem as notícias que tenham recebido hoje, você pode colocar-se diante do espelho, examinar o seu rosto, os seus lábios, olhos e gestos, visualizando e dizendo que acabou de saber que ganhou uma fortuna, dramatizando o fato, sentindo e exultando com ele. Notará como todo o seu corpo reage à euforia interior. Você pode inverter qualquer situação por meio da oração. Ocupe a mente com os conceitos de paz, sucesso e riqueza e felicidade. Identifique-se mentalmente com esses conceitos. Visualize como você deseja ser e retenha essa imagem. Retenha com alegria, fé e expectativa, pois deste modo você conseguirá experimentar sua manifestação. Costumo dizer às pessoas que me consultam a respeito de dificuldades financeiras: case-se com a riqueza. Alguns percebem logo a ideia e outros não. Como sabem todos os estudiosos da Bíblia, o cônjuge de cada um é aquilo que cada um se aliou mentalmente, aquilo com que cada um se juntou, se unificou. Em outras palavras, tornamos real tudo aquilo que imaginamos. Se você se convencer de que o lugar é cruel, frio, rude, um lugar em que uns devoram os outros, esse conceito é seu. Você está se casando com ele, e dessa união nascerão os filhos. O produto de um casamento mental desse tipo serão as suas experiências e circunstâncias ao longo dos acontecimentos da sua vida. Todas as suas experiências e reações à vida serão um retrato fiel das ideias que a geraram. Repare na diversidade de companhias com que vive o ser humano: o medo, dúvida, ansiedade, crítica, ciúme e raiva. Sentimentos que criam caos na mente. Case-se com a riqueza, declarando de modo sincero e convicto: Deus supre todas as minhas necessidades com a riqueza de sua glória. Ou então, adote a seguinte declaração, repetindo-a diversas vezes com toda convicção, até que a sua consciência esteja condicionada, ou que ela se torne parte de sua meditação. Estou inteiramente realizado e tenho uma renda maravilhosa. Entretanto, não repita isso como um papagaio, e sim sabendo que seu pensamento está sendo gravado em seu subconsciente, à proporção que se torna um estado condicionado de consciência. Permita que a frase se enche de significado para você, impregnando-a de vida, amor e sentimento, para que se torne realidade. Um rapaz que assistiu à minha série de palestras abriu recentemente um restaurante. Telefonou-me para dizer que havia se casado com um restaurante, querendo dizer que havia decidido ter muito sucesso, sendo diligente e perseverante para que seu negócio pudesse prosperar. A esposa desse rapaz, a esposa mental, era sua convicção na realização do seu desejo. Identifique-se com o seu objetivo na vida e cesse de unir-se a críticas, autocondenações, raivas, receios e preocupações. Dedique toda a sua atenção ao ideal escolhido, enchendo-se de fé e confiança na lei inevitável da prosperidade e do sucesso. Você nada alcançará amando seu ideal por um minuto e negando-o no minuto seguinte. Isso dá no mesmo que misturar um ácido com um alcaloide, do que resulta uma substância inerte. Ao escolher a estrada real da riqueza, deve acreditar firmemente no ideal escolhido, o seu cônjuge. Encontramos várias passagens na Bíblia que se relacionam com essas verdades. Por exemplo, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. Gênesis 2. Sua costela é o seu desejo, ideia, plano, conceito, finalidade ou objetivo da vida. Eva significa a emoção, a sensação ou o estado de espírito. Isso quer dizer que você sempre terá que perfilhar a ideia. A ideia precisa de paz, precisa ser amada e sentida como verdadeira.
a fim de se concretizar o seu objetivo na vida. A ideia é o pai e a emoção é a mãe. Este é o casamento que sempre está se realizando em sua mente. O filósofo russo Ouspensky falava de um terceiro elemento que acompanha a união dos desejos e das sensações. Chamava-o de elemento neutro. Podemos chamá-lo de paz, pois Deus é paz. A Bíblia diz: "E o governo estará sobre os seus ombros." Isaías 9, versículo 6. Em outras palavras, a sabedoria divina será seu guia. Deixe que a sabedoria divina, subjetiva dentro de você, guie, oriente e governe todos os seus passos. Entregue-se a essa presença interior, sabendo no coração e na alma que ela dissipará a sua ansiedade, curará os seus males e restaurará a constância e a tranquilidade da sua alma. Abra a mente e o coração e diga: Deus é o meu piloto, Ele me guia, Ele me faz prosperar e é o meu conselheiro. Dia e noite, faça a seguinte prece: sou um canal em que a riqueza divina flui incessante, copiosa e livremente. Inscreva essa frase no seu coração e na mente. Mantenha-se sintonizado com a glória de Deus. Aquele que não conhece o funcionamento da sua mente está sempre sobrecarregado de inquietações e preocupações, pois não aprendeu a transferir essa carga à presença interior, o que o libertaria com a mesma facilidade. O monge Zen, a quem o discípulo perguntou: "O que é a verdade?", respondeu de forma simbólica, retirando o fardo que levava às costas e o colocando sobre o chão. O discípulo então perguntou: "Mestre, como funciona?" O monge, sempre em silêncio, retomou o fardo, colocou-o de volta às costas e partiu pela estrada cantando baixinho: "O fardo é o seu problema. Você o transfere à sabedoria subjetiva, que tudo conhece e tudo sabe realizar, possuindo todas as respostas. Recolocar o fardo às costas significa que, embora eu continue com o problema, estou agora mentalmente descansado e aliviado da carga, pois invoquei a sabedoria divina para agir em meu nome. Por isso, posso cantar o triunfo, sabendo que a resposta à minha prece está a caminho. Canto, portanto, de alegria pelo bom encaminhamento do problema. É maravilhoso." Em João 2, versículo 10 diz: "Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, então coloca o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho." Esta verdade bíblica acontece com todo aquele que se inicia no conhecimento das leis da mente. Ele se lança em campo com um espírito elevado e grandes ambições. É como uma vassoura nova que varre muito bem e está repleto de boas intenções, mas muitas vezes se esquece da fonte da força. Não se mantém fiel ao princípio que a habita, que é efetivo e que o salva de suas experiências negativas e o conduz ao caminho da liberdade e da paz de espírito. Começa a distrair-se mental e emocionalmente com ideias e pensamentos estranhos ao seu objetivo original. Assim, não é fiel ao ideal que se desposou. É preciso se convencer de que seu eu interior aceitará todos os seus pedidos e, sendo o grande Criador, os atenderá, realizando o que você deseja por meio de suas próprias fórmulas. Para isso, você só precisa lançar seu pedido com fé e confiança, da mesma forma que lança uma semente na terra ou envia uma carta a um amigo, sabendo que a resposta virá sem falta. Você já esteve entre dois grandes rochedos e ouviu o eco da sua voz? O princípio da vida que existe em nós responde da mesma forma. Você ouvirá o eco da sua própria voz. A sua voz é o movimento da sua mente. É a sua jornada psicológica, em que você se banqueteou mentalmente com uma ideia
até ficar satisfeito e depois descansou. Conhecendo essa lei e sabendo utilizá-la, certifique-se de que jamais se deixará embriagar pelo poder, arrogância, orgulho ou presunção. Utilize essa lei para fazer o bem, para curar, inspirar e elevar os outros e a você mesmo. Geralmente usamos erroneamente a lei, aproveitando-nos de maneira egoísta de nosso semelhante. No entanto, quanto fazemos, prejudicamos-nos e atraímos o mal para nós mesmos. O poder, a segurança e a riqueza não são obtidos externamente. Surgem do tesouro da eternidade que reside em nós. Devemos compreender que o bom vinho sempre está presente, pois Deus é a presença eterna. Qualquer que seja a situação atual, você pode provar que a sua riqueza sempre está presente, afastando-se mentalmente do problema e elevando-se acima dele. Elevar-se acima do problema é visualizar o seu tesouro, embeber-se de novo no conceito de si mesmo, unificar-se com ele é manter o estado de felicidade. Para isso, é preciso conservar-se fiel, repleto de fé durante todo o caminho, sabendo que o vinho da alegria, a prece atendida, está prestes a ser alcançado. Chegou o dia da salvação. O reino dos céus está próximo. Soubestes manter o bom vinho até o fim. Neste momento, você pode viajar mentalmente e, por meio da imaginação, entrar em qualquer estado de espírito desejado. A riqueza, a saúde ou o que você sonha realizar são invisíveis no início. Tudo surge do invisível. Você precisa possuir a riqueza subjetivamente antes de poder possuí-la objetivamente. A sensação de riqueza produz riqueza, pois este é um estado de espírito ou de consciência. Estado de consciência é a maneira como você sente, pensa e acredita. É aquilo que você aceita mentalmente. Uma professora da Califórnia, com um salário anual de 5 ou 6 mil dólares, parou numa vitrine para examinar um belo casaco de arminho, cujo preço era 8 mil dólares. Levarei anos para economizar o suficiente para comprá-lo. Nunca terei um desses. Oh, como eu queria, falou ela. Frequentava nossas palestras nas manhãs de domingo, e lá aprendeu que poderia possuir o casaco, um carro ou qualquer outra coisa que desejasse, sem prejudicar quem quer que fosse na face da terra. Pedi que imaginasse que estava vestida com um casaco, que podia sentir a maciez da pele de arminho e o bem-estar proporcionado pela roupa. Passou a aplicar a força da imaginação todas as noites, antes de dormir. Vestiu o casaco imaginário, acariciava-o como a criança faz com seu brinquedo. Continuou fazendo isso e assim foi sentindo entusiasmo. Todas as noites adormecia com um casaco imaginário e sentia-se satisfeita por possuí-lo. Passaram-se 3 meses e nada aconteceu. Ela esteve prestes a desistir, mas lembrava a si própria que é a persistência que leva à realização. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10. A solução virá para quem não vacila, mas segue sempre adiante, guiado pelo perfume da presença divina. A solução virá para os que caminham iluminados pela convicção de que tudo está concretizado. Você estará sempre usando o perfume da presença divina, que o mantém em um estado de expectativa feliz, sabendo que a solução está a caminho. Você já vislumbrou no plano invisível e sabe que a enxergará no visível. A sequência da encenação mental da professora é curiosa. Um domingo pela manhã, após a nossa palestra, o homem pisou-lhe no pé acidentalmente. Ao se desculpar, ofereceu-se para levá-la para casa. Ela aceitou de bom grado. Pouco tempo depois, ele a pediu em casamento. Deu a ela um anel de brilhantes e disse: vi um belo casaco e acho que você ficaria linda nele. Era o mesmo casaco que ela admirava havia 3 meses.
O vendedor comentou que muitas clientes ricas haviam admirado o casaco, mas por uma razão ou outra acabavam escolhendo outra peça. Use a sua capacidade de escolha. Imagine a realidade daquilo que escolheu e com fé e perseverança você pode atingir o seu objetivo na vida. Todas as riquezas do universo se encontram dentro de você, aguardando serem liberadas. Paz, alegria, amor, orientação e inspiração, boa vontade e abundância, tudo existe dentro de você. A única condição para que as riquezas de Deus se manifestem é abandonar o seu estado atual, sua limitação, e entrar numa visão ou quadro mental, num estado de espírito alegre e feliz, unificando-se com o seu ideal. Quem viu e sentiu o seu tesouro em momentos de elevada exaltação, sabe que em breve o verá concretizado, no exterior como no interior, embaixo como no alto, na terra como no céu. Em outras palavras, você verá sua fé manifestada. O ser humano é a expressão da sua fé.